Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema que eu trago para vocês é os tipos de solo, né? Vocês já devem ter percebido que poucas plantas conseguem crescer na areia. Aqui nessa imagem, né, nesse slide, na verdade, nós temos dois tipos de solo. O primeiro solo, tá, o de cima, ele é um solo arenoso e a segunda imagem já é um solo mais rico em matéria orgânica. Nas fotos é possível perceber, então, logo à primeira vista, a diferença na coloração dos solos. Se pudéssemos observar ao vivo e manusear esses dois solos, outros aspectos certamente chamariam a nossa atenção. O tipo de solo depende de vários fatores, tá? Como a rocha matriz, né, o tipo de rocha matriz que deu origem, o clima da região, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação que o recobre e o tempo em que ele levou para se formar. Quando a gente fala de tipo de rocha matriz, estamos nos referindo a rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? Uma forma de classificar os solos está relacionado ao tamanho das partículas que o compõem. Então, basicamente, nós temos três tipos de partículas que se diferenciam pelo seu tamanho. Nós temos a menor, que é a argila, né? E aí ela vai variar vai ficar com menos de 0,005 milímetros. E nós temos a maior, tá? Que vai ficar entre 0,05 milímetros e 2 milímetros. Contudo, nós temos uma partícula intermediária, que é um pouquinho maior da argila e pouquinho menor que a areia, que nós chamamos de silt, tá? Que é o silt, que fica aí entre 0,005 milímetros e 0,05 milímetros, ok? A proporção entre esses componentes afeta diversas características do solo, inclusive sua fertilidade. Essa fertilidade é o que é? A capacidade do solo de fornecer compostos necessários para o desenvolvimento das plantas. E aí o que nós estamos nos referindo? A presença de água e de nutrientes, né? Os solos arenosos têm um teor de areia igual ou superior a 70%. Então, esse tipo de solo aqui apresenta essa característica, né? Um teor de areia igual ou superior a 70%. Esses solos secam logo porque são muito permeáveis. O que é ser permeável? É deixar com que, por exemplo, a água escoe ou infiltre, né, pelo solo e com isso vai levando os seus nutrientes. A água vai atravessar aí as partículas, né? Então, são solos permeáveis, ou seja, os grãos são maiores e há grande espaço entre eles. Os sais minerais e a matéria orgânica que servem de nutrientes para as plantas são carregados pela água e por isso os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes, né? Não são todas qualquer tipo de cultura que a gente consegue cultivar no solo arenoso. Nós vamos ver mais para frente que existe sim, por exemplo, uma variedade que conseguimos aí que tem sucesso, na verdade, nesse tipo de solo que serão, nós vamos ver lá para frente uma imagem de palmeiras, né? Agora, o foco é essa imagem aqui, ó. São solos com característica argilosa, né? E aí predominam o que? Partículas de argila. Embora haja também silt e areia, tá? Ele não é exclusivo de argila, ele existe uma concentração maior, né? Para ser considerados argilosos, né, o solo ele deve conter de 35 a 60% de argila, né, e com isso torna eles menos permeáveis que os solos arenosos. Então, a argila é formada por grãos muito pequenos e bem ligados entre si. Por isso, retém água e nutrientes, o que mantém a fertilidade do solo e facilita o crescimento das plantas. Mas, olha esse detalhe, né? Se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado e cheio de poças após a chuva, que é o que nós vemos aqui, ó, nesta região. Um solo encharcado não é muito interessante para o cultivo, tá? Tem que ter sempre um equilíbrio. Os solos podem ainda ser classificados em solos orgânicos ou umíferos, né?
onde vai predominar a matéria orgânica ou o humus, e também tem solos minerais, onde existe um predomínio, né, de material mineral. A presença de humus deixa o solo mais escuro e, além disso, ajuda o solo a reter água. Então, torna-o poroso e com boa circulação de ar e, por meio de decomposição de restos de organismos, produz os nutrientes necessários para as plantas. Ok? Agora, os solos mais adequados para a agricultura têm certa proporção de areia, tem certa proporção de argila e tem certa proporção de sais minerais, além do humus, né? Essa proporção facilita a penetração de água e do gás carbônico, do gás oxigênio, desculpa, que são utilizados pelos micro-organismos e pelas plantas. Em geral, são solos que retêm água sem ficar encharcados, mas cada planta cresce melhor em um determinado tipo de solo. O coqueiro, por exemplo, que é esse que nós vemos aqui nessa imagem, né? Ele armazena rapidamente a água que passa pelo solo e consegue assim crescer em terrenos arenosos, que não retém muita água, tá? Então, fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.